Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre, não é? Qual é o verdadeiro propósito da existência? Bom, hoje a gente vai mergulhar num texto fascinante que convida exatamente a essa exploração. Uma jornada pelos conceitos de consciência, de expansão e de poder pessoal. E o ponto de partida já é uma declaração muito forte. A vida não se resume a apenas sobreviver ou lutar. O convite é para algo muito, mas muito maior. Expandir, se expressar e, claro, vivenciar cada momento em sua totalidade. Então, o primeiro grande pilar que encontramos é justamente a ideia de que o nosso principal objetivo aqui é a expansão. Mas o que isso significa na prática, né? Significa ir além dos limites que a gente já conhece, expandir a nossa consciência e descobrir o potencial imenso que existe em cada ser. A repetição da palavra expanda no material original é muito interessante. Funciona quase como um mantra, sabe? Um chamado que é rítmico, insistente, não é uma sugestão qualquer. É quase um comando para ação, um impulso para um crescimento que não para. E essa expansão não tem uma direção única, não. O convite é para crescer de forma intencional em todos os sentidos. Para cima, buscando novas perspectivas, para baixo, aprofundando o autoconhecimento e ao redor, se conectando com tudo que existe. O resultado desse crescimento consciente é uma verdadeira transformação na percepção da realidade. Aos poucos, aquela sensação de que estamos separados das coisas começa a se dissolver e a gente começa a se sentir parte de um todo muito maior, em unidade com tudo. E ao expandir, se alcança um estado de unidade profunda. Aquela ilusão de separação do mundo se desfaz. E a percepção que fica é que todo o potencial do universo já reside aqui dentro. Ok, se a expansão é o grande objetivo, como a gente consegue alcançar isso no dia a dia? O material nos oferece uma âncora, um ponto de acesso que é fundamental, o agora. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Afinal, onde é que se encontra esse estado de expansão? A resposta pode até surpreender. Não está num futuro distante, nem em algum lugar exótico. A resposta é de uma simplicidade que chega a ser genial, mas é profundamente transformadora. O único ponto de acesso é o aqui e agora. O momento presente é a única realidade que de fato existe. E o texto faz um contraste muito claro. Quando a mente viaja para o passado ou para o futuro, o que a gente encontra? Preocupação, ansiedade, resistência. Mas quando se está totalmente presente no agora, aí sim se acessa poder, alinhamento e as soluções que se busca. O ponto crucial aqui é que estar presente não é um estado passivo. Muito pelo contrário, é a fonte de todo o poder pessoal. É no agora que as soluções aparecem e o próximo passo se revela com clareza. Isso tudo nos leva a redefinir o que realmente significa poder. O texto oferece uma perspectiva bem diferente daquela com que a gente está acostumado. O poder, dentro dessa visão, não tem nada a ver com controlar os outros. Trata-se da capacidade criativa de moldar a própria realidade, de invocar energia e de atrair os recursos necessários para a jornada. Isso levanta uma questão bem intrigante sobre a natureza humana. Por que, tantas vezes, existe um medo ou uma dúvida em relação a esse poder que é inato? E a resposta, segundo o texto, está na falta de autoconsciência. O medo do nosso próprio poder surge quando esquecemos a nossa verdadeira identidade e o imenso potencial que carregamos. Ao superar essa falta de consciência, se atinge um estado que o texto chama de realização. É um estado de plenitude e de liberdade que são absolutas. E essa liberdade se manifesta em todas as áreas. É a liberdade de criar a própria realidade, de viver com prosperidade e saúde, de encontrar paz interior e, claro, de expressar a verdadeira vocação. Uma das percepções mais libertadoras é que as limitações são, na maior parte das vezes, autoimpostas. Com a realização, essa barreira interna simplesmente se dissolve, porque o único obstáculo era a própria percepção limitada de si. Essa citação destaca uma mudança transformadora. Porque, veja bem, uma coisa é ter liberdade, outra, completamente diferente, é viver como um ser plenamente realizado, poderoso e livre. É uma experiência totalmente nova. Certo, mas como acessar tudo isso na prática? O texto nos entrega uma chave, uma ferramenta que é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa para destravar esse estado de realização. Essa frase simples, repetida como um mantra, é apresentada como a prática mais importante. É um lembrete constante da nossa verdadeira natureza, uma forma de ancorar essa percepção no dia a dia.
É importante entender que isso vai além de uma simples afirmação positiva. É uma ativação, é um chamado direto à inteligência infinita, ao Criador de mundos que, segundo essa perspectiva, reside dentro de cada um de nós. E assim, a gente chega a uma pergunta final que ecoa muito além desta nossa análise. Se essa verdade for abraçada por completo, se a percepção de quem realmente somos for a bússola, os limites do que é possível simplesmente deixam de existir. A verdadeira questão não é o que se torna possível, mas o que vamos escolher criar a partir dessa liberdade infinita.